Apresentação do autor, do pesquisador e do audiolivro. Augusto Cury é reconhecido como um dos autores brasileiros mais lidos no mundo, conhecido por sua sensibilidade rara ao explorar as profundezas da mente e do coração humano médico. Pesquisador e pensador da experiência emocional, ele dedicou décadas a observar como as pessoas lidam com angústias, sonhos, memórias, perdas e esperanças. Sua escrita busca iluminar temas essenciais da vida, oferecendo ferramentas para compreender o modo como pensamos, sentimos e reagimos. Em sua obra encontramos sempre um convite ao autoconhecimento, à reflexão e ao desenvolvimento humano, apresentado com linguagem acessível, afetiva e profundamente humana. Ao lado dessa visão, soma-se a contribuição do pesquisador Luiz Silva, estudioso dedicado às narrativas históricas e comportamentais que cercam a figura de Jesus. Seu trabalho busca compreender como a vida do Nazareno inspirou, questionou e transformou gerações. Luiz Silva investiga os comportamentos, diálogos e atitudes que, ao longo do tempo, revelaram um personagem capaz de tocar mentes e despertar consciências de formas que ainda hoje impressionam. Sua pesquisa aproxima o leitor do contexto histórico, social e emocional da época, permitindo enxergar nuances que muitas vezes passam despercebidas. Neste audiolivro, o ouvinte encontrará uma jornada que une sensibilidade, história e reflexão. Ele não se limita a relatar episódios conhecidos. Convida o ouvinte a mergulhar no universo interior de cada cena, entendendo os sentimentos, fragilidades e transformações vividas por aqueles que cruzaram o caminho de Jesus. Cada capítulo foi construído para despertar percepção, leveza e profundidade, mostrando que cada gesto, cada encontro e cada palavra do personagem central guarda lições para a vida presente. Aqui você encontrará reflexões sobre a maneira como Jesus despertava coragem, serenidade e sentido nas pessoas que o cercavam. Análises sobre suas atitudes diante das dores humanas, dos conflitos sociais e dos desafios emocionais. Cenas reconstruídas de forma sensível, permitindo que o ouvinte imagine, sinta e compreenda cada momento com mais clareza. Convites ao autoconhecimento, ao fortalecimento interior e à reconexão com o que realmente importa. Este audiolivro é mais do que uma narrativa, é uma experiência. Ele foi elaborado para tocar a mente, aquecer o coração e despertar novas perspectivas sobre a vida, os relacionamentos e o mundo interior de cada um. Se você deseja compreender mais profundamente a força transformadora de Jesus e, ao mesmo tempo, olhar para dentro de si com mais honestidade, liberdade e coragem, este será um caminho rico, acolhedor e transformador. O primeiro capítulo apresenta um cenário de inquietação íntima, marcado por perda de rumo, cansaço interno e sensação de vazio. Mesmo com conhecimento e habilidades, a personagem central percebe que sua estrutura interior não é suficiente para lidar com as próprias angústias. Esse contraste entre capacidade externa e fragilidade íntima cria uma tensão reconhecível. O mundo exige firmeza,
mas o íntimo clama por repouso e sentido. A chegada do Mestre funciona como um divisor de águas. Ele não impõe respostas nem exige submissão. Sua presença provoca reflexão espontânea. O simples olhar que atravessa, como se enxergasse além das máscaras. Convida quem o encontra a enfrentar um estado fragmentado do próprio interior. Essa figura não aparece como alguém que traz fórmulas prontas, mas como quem desperta perguntas incômodas. E é justamente isso que desorganiza e, simultaneamente, revitaliza. O Mestre torna-se um espelho, não aquele que reflete apenas a imagem exterior, mas o que expõe regiões escondidas, onde medos, tristezas e lembranças não resolvidas habitam. Ao reconhecer esses lugares internos, surge um processo de expansão. Compreende-se que não é possível controlar tudo, que o silêncio pode revelar mais do que 1000 discursos, e que a verdadeira transformação começa quando alguém ousa olhar profundamente para dentro. Há também, nesse encontro inicial, um chamado para a liberdade. O Mestre não força. Ele convida a pessoa diante dele e percebe que vivia condicionada por expectativas alheias, pressões sociais e um ritmo que a afastava de si mesma. A presença do Mestre não condena essa fragilidade, acolhe-a e mostra que é possível reorganizar o caos interior sem violência, sem pressa e sem culpa. Numa dimensão mais elevada, o Mestre é apresentado como alguém que, mesmo humano, carrega uma luz que transcende o cotidiano. Não surge como mito inalcançável, mas como figura que une simplicidade e grandeza. Ele desperta a sensação de que existe uma realidade mais profunda do que a rotina material. Algo capaz de oferecer orientação e sentido quando o mundo exterior se torna o primeiro capítulo. Não retrata apenas um diálogo entre duas pessoas. Mostra um encontro transformador entre um eu dividido e uma presença que reorganiza, tranquiliza e inspira. Descobre-se que vulnerabilidade não significa ruína. Significa apenas que ainda não havia sido aprendido o caminho do diálogo interno. O Mestre inaugura esse caminho. O segundo capítulo aprofunda a mudança iniciada anteriormente. O foco agora está no olhar do Mestre. Um olhar que desnuda sem ferir, que confronta com suavidade, que questiona enquanto guia. A figura central percebe que sempre viveu sob olhares avaliadores. O olhar da sociedade que cobra desempenho. O olhar da família que exige ajustamento.
e até o próprio olhar interior, marcado por crítica rígida e pouca acolhida. O olhar do mestre inaugura um tipo novo de encontro consigo mesmo. Esse olhar permite compreender algo essencial. Grande parte do sofrimento nasce de diálogos internos distorcidos. A autoconsciência era filtrada por lentes que carregavam culpa, exigência e rejeição de partes sensíveis da própria personalidade. A presença do mestre abre espaço para perceber que a luta não deve ser contra si, mas em direção à compreensão. Essa compreensão silenciosa e profunda desmonta áreas rígidas e permite o surgimento de um modo mais leve de existir. Além disso, o capítulo destaca como o mestre valoriza perguntas, em vez de oferecer respostas imediatas. Estimula a investigação das crenças, dos hábitos emocionais e das estruturas internas que governam as reações. Assim se revela que muitas dores não surgem dos acontecimentos em si, mas da forma como são interpretados. Surge um novo estado de atenção. Pensamentos são observados, impulsos são percebidos, medos antigos são reconhecidos, e esse reconhecimento abre espaço para a liberdade. Em sua dimensão espiritual, o mestre apresenta um modo de existir que combina profundidade e serenidade. Ele demonstra que a verdadeira grandeza não se encontra na acumulação de conquistas, mas na capacidade de manter a calma diante das imperfeições. Sua postura sugere que existe um propósito que vai além das preocupações passageiras. Um caminho de paz acessível quando se aprende a desacelerar o coração e confiar em algo maior que o próprio ego. Isso reacende a esperança. O capítulo também desenvolve a ideia de presença plena. O mestre não se distrai, não corre, não se perde em urgências artificiais. Ele está inteiro. Essa inteireza tem impacto profundo. Quem o acompanha percebe que sempre se dividiu entre o futuro temido e o passado que aprisiona. O mestre demonstra que é possível existir de modo pleno, onde cada instante é vivido com consciência e reverência. Assim, o segundo capítulo consolida uma transformação interna. Compreende-se que sentir não é sinal de fraqueza, mas de humanidade. E que crescer não significa dominar tudo, mas encontrar equilíbrio. O olhar do mestre se torna convite para olhar para dentro com generosidade, aceitar limites sem desistir, e buscar força não pela dureza, mas pela serenidade. No terceiro capítulo, o mestre conduz a personagem central a uma jornada delicada. Aprender a distinguir aquilo que verdadeiramente nasce do íntimo daquilo que é imposto pelo mundo exterior. A mente humana, descrita como um lugar turbulento,
costuma misturar desejos próprios com expectativas alheias, medos antigos com pressões atuais. Essa mistura cria confusão e impede que a existência seja vivida com consciência. O mestre, então, apresenta a importância da lucidez, não como ausência de emoção, mas como capacidade de enxergar o fluxo interno sem se perder nele. Ele demonstra que grande parte dos conflitos tem origem em pensamentos que nunca foram examinados, a crenças herdadas, frases que ecoam desde a infância, memórias que continuam influenciando mesmo quando não fazem mais sentido. O mestre conduz um processo de reorganização, propõe observar os pensamentos com calma, como quem observa um rio, percebendo quando eles se agitam, quando se repetem e quando mentem. Essa observação é libertadora porque revela que nem tudo que surge na mente merece crédito ou obediência. Outro ponto essencial mostrado no capítulo é a diferença entre reagir e responder. Reagir é automático, nasce do medo, do impulso, da história mal curada. Responder exige presença e discernimento. O mestre mostra que muitas feridas persistem justamente porque as reações mantêm vivo o que deveria ter sido resolvido. Ao aprender a responder, a personagem começa a perceber que possui mais liberdade do que imaginava. Liberdade para escolher palavras, atitudes, interpretações e até silêncios. O capítulo também apresenta um ensinamento sobre a ternura com o próprio interior. Pensar com clareza não significa ser rígido, mas tratar a mente com gentileza. O mestre ensina que a autocobrança extrema e a autocrítica feroz oscurecem o entendimento. Para enxergar bem, é preciso luz, e a luz nasce da aceitação. Aceitar não é se conformar, mas reconhecer limites, compreender ciclos, entender que nem toda dor é fracasso. Ao perceber isso, a personagem abandona sua postura de guerreiro exausto e começa a agir como alguém que deseja se conhecer de verdade. Além disso, há uma dimensão elevada presente no discurso do mestre, indicando que a clareza interior abre portas para compreender o significado maior da vida. Ele sugere que cada pensamento pode ser um convite para se aproximar ou se afastar desse sentido profundo. Quando a mente está agitada, tudo parece sem destino. Quando está serena, até pequenos gestos ganham importância. O mestre mostra que pensar com clareza é, em parte, alinhar-se com esse sentido que sustenta a existência. Por fim, o capítulo revela que clareza não é um estado permanente, mas uma prática contínua. O mestre não promete perfeição, mas consciência. Ele lembra que até grandes sábios enfrentam dias de sombra, porém aprenderam a não se perder nelas. A personagem, ao ouvir isso, compreende que o caminho não é eliminar a escuridão, mas carregar uma luz que a impeça de se tornar dominante. Assim, o terceiro capítulo transforma a mente em campo de cultivo, um lugar onde pensamentos podem florescer se forem cuidados com delicadeza e atenção. No quarto capítulo, o mestre conduz os ensinamentos para um território ainda mais sensível.
a capacidade de reconhecer emoções profundas sem fugir delas. Ele explica que o sofrimento humano se agrava quando alguém tenta enterrar sentimentos, sufocar lágrimas ou mascarar angústias. O coração, como descrito aqui, é um espaço vivo, cheio de memórias, feridas, alegrias e esperanças. Negar o que se sente é negar a si mesmo. E negar a si mesmo gera uma fratura interior que impede qualquer caminho de plenitude. A personagem descobre que sua maior batalha nunca foi contra o mundo, mas contra suas próprias emoções. Ao longo da vida aprendeu a vestir armaduras, força excessiva, indiferença, pressa, trabalho obsessivo. Essas armaduras, que pareciam proteção, acabaram afastando da própria sensibilidade. O mestre, com palavras suaves, mostra que sentir não significa fraqueza, significa humanidade. A verdadeira coragem é permitir que o coração fale sem ser silenciado. O capítulo apresenta uma reflexão profunda sobre a dor. O mestre afirma que a dor não é inimiga, é mensageira. Ela aponta para lugares que pedem cuidado, uma perda ainda não lamentada, uma decepção que deixou marcas, um amor não vivido até o fim, ou até a ausência de amor próprio. Em vez de fugir da dor, o mestre convida a acolhê-la. Acolher não significa sofrer indefinidamente, mas compreender o que precisa ser curado. A dor, quando entendida, transforma; quando reprimida, endurece o espírito. Outra dimensão apresentada é a do equilíbrio entre emoção e discernimento. O mestre explica que um coração aberto não significa vulnerabilidade sem direção. Ao contrário, um coração aberto percebe nuances que uma mente fechada jamais veria. A personagem aprende que emoções profundas, quando vistas com atenção, revelam valores, desejos autênticos e caminhos antes invisíveis. O coração, nesse sentido, não é desordem, é bússola. O capítulo também mostra a importância de reconciliar-se consigo mesmo. A personagem tinha partes que rejeitava, medos antigos, erros cometidos, fragilidades expostas. O mestre a conduz a um processo de reconciliação interna, no qual cada parte perdida é trazida de volta ao centro. Ninguém constrói paz desprezando pedaços de si, sugerem os ensinamentos dele. A paz nasce quando tudo é visto, tudo é acolhido e tudo é integrado. A dimensão espiritual se manifesta quando o mestre mostra que o coração humano tem uma ligação natural com algo maior, uma fonte de sentido que sustenta a vida, mesmo nos períodos mais sombrios. Essa fonte não depende de circunstâncias, elogios ou conquistas. Ela é constante. Ao tocar essa dimensão, a personagem compreende que nunca esteve realmente só, apenas havia esquecido onde olhar. O capítulo se encerra com uma ideia poderosa: sentir é o primeiro passo para transformar. Quando alguém se permite sentir, liberta-se das amarras invisíveis que o prendiam. A coragem de sentir se torna então o início de uma jornada de cura, compreensão e renovação interior.
O quinto capítulo aprofunda a compreensão sobre o quanto expectativas externas moldam, limitam e por vezes aprisionam a experiência humana. Desde cedo, muitos aprendem a medir seu valor pela aprovação, pelo desempenho e pela capacidade de corresponder ao que outros desejam. O mestre mostra que viver sob esse peso cria uma existência tensa, cansada e desconectada de si mesma. A personagem descobre que muito de seu sofrimento vinha de tentar ser o que não era, moldando-se para satisfazer padrões inalcançáveis. O mestre inicia o capítulo demonstrando que expectativas atuam como invisíveis correntes emocionais. Elas não se veem, mas empurram a alma para percursos que não pertencem ao coração. A pessoa passa a buscar reconhecimento constante, temendo a rejeição e o erro. Assim, surge a preocupação exagerada com cada gesto, cada frase, cada decisão. A vida deixa de ser vivida e passa a ser administrada, como se cada movimento fosse uma prova. O mestre, com firme mansidão, mostra que ninguém floresce quando tenta ser a planta que o jardim exige e não a que nasceu para ser. Em suas falas, ele revela que a liberdade interior começa quando alguém ousa perguntar: o que realmente é meu? Essa pergunta simples desata nós profundos. A personagem passa a diferenciar desejos legítimos de imposições silenciosas. Começa a perceber que muitos deveres não eram escolhas, mas ecos de vozes antigas, familiares, sociais, profissionais. Esse reconhecimento traz alívio e ao mesmo tempo estranhamento. Pela primeira vez, sentimentos genuínos começam a emergir. O capítulo também mostra como expectativas se relacionam ao medo. Medo de falhar, de decepcionar, de ser julgado ou abandonado. O mestre ensina que somente quando alguém reconhece esses medos pode começar a desarmá-los. E revelando seu método sereno, ele convida a personagem a encarar esses medos com compaixão e não com crítica. Medos não se dissipam com força, dissipam-se com entendimento. Outro ponto essencial é a distinção entre esforço saudável e esforço destrutivo. O esforço saudável nasce da vontade, o destrutivo da obrigação. O mestre demonstra que uma pessoa pode trabalhar muito e ainda estar leve, desde que as ações estejam alinhadas ao coração. Mas quando há desconexão, até pequenas tarefas se tornam pesadas. A personagem percebe que viveu anos tentando se provar, sem perceber que a verdadeira prova era consigo mesmo, não com o mundo. Em um momento simbólico do capítulo, o mestre afirma que cada pessoa possui um espaço sagrado dentro de si, onde ninguém além dela própria pode entrar. Esse espaço deve ser preservado das exigências externas. É ali que se encontra a voz mais verdadeira, a fonte de discernimento e calma. Ao reconhecer esse espaço, a personagem sente algo que não experimentava há muito tempo: leveza. Ao final, o capítulo revela a libertação que nasce quando expectativas são examinadas. Não se trata de desprezar responsabilidades, mas de não permitir que elas devorem a identidade. A liberdade interior finalmente começa a se delinear.
Um estado em que se vive não para corresponder, mas para existir plenamente. O mestre abre um caminho onde a vida deixa de ser corrida e se torna caminhada, acompanhada de propósito, serenidade e autenticidade. O 6º capítulo aprofunda um dos ensinamentos mais belos do Mestre: o poder do silêncio. Não o silêncio imposto ou desconfortável, mas aquele que acolhe, observa e revela. O Mestre mostra que a mente humana vive num ruído constante. Pensamentos incessantes, preocupações repetidas, diálogos internos que esgotam. Nesse estado não se ouve a si mesmo, ouve-se apenas o eco do próprio caos. Ele ensina que o silêncio verdadeiro não é ausência de som, mas presença de consciência. O capítulo começa com a personagem estranhando a proposta do mestre de simplesmente parar e permanecer em quietude. Acostumado a respostas rápidas, estímulos contínuos e movimento. Esse convite parecia perda de tempo. Mas o mestre explica que, sem silêncio, nenhuma reflexão profunda germina. O solo interior permanece endurecido quando nunca descansa. E é no descanso que sementes se abrem. A personagem descobre que o silêncio revela aquilo que ruídos costumam esconder. Ressentimentos não resolvidos, desejos verdadeiros, perguntas importantes e até feridas ignoradas. Inicialmente, isso causa desconforto, pois o silêncio expõe partes internas que estavam adormecidas. Mas o mestre orienta: não fuja, observe. Observar sem julgamento se torna um exercício transformador. Em vez de lutar contra emoções incômodas, a personagem aprende a simplesmente vê-las. E vê-las já é um ato de cura. O capítulo também apresenta a ideia de que o silêncio conecta com uma fonte de paz profunda. Quando a agitação mental diminui, brota uma tranquilidade inesperada. Essa tranquilidade não depende de circunstâncias externas, nasce de dentro. O mestre descreve essa experiência como um retorno ao centro, um reencontro com algo essencial que sempre esteve presente, mas raramente foi notado. A personagem descobre que essa paz não é frágil, é vigorosa e estável, como uma rocha silenciosa em meio ao mar. Outro ensinamento marcante é que o silêncio permite escutar os outros com profundidade. O mestre demonstra que, quando se cala por dentro, é possível ouvir o que o outro diz e também o que não diz. Surge empatia verdadeira. A personagem percebe que, durante grande parte da vida, conversava apenas esperando sua vez de falar e não para realmente escutar. O silêncio lhe ensina a presença plena, um olhar atento, um coração disponível, uma escuta limpa. O
o capítulo destaca ainda o poder restaurador do silêncio em meio às dores. Momentos difíceis costumam provocar barulho interno, discussões mentais, suposições, culpa, medo. O mestre mostra que, se for possível silenciar por alguns instantes, a dor se reorganiza, perde intensidade, se torna compreensível. O silêncio não elimina o sofrimento, mas o torna habitável, permitindo que a serenidade encontre espaço para agir. Ao final, a personagem reconhece que o silêncio é um refúgio e, ao mesmo tempo, uma fonte refúgio para descansar do excesso de pensamentos, fonte para acessar a profundidade que transforma. O capítulo termina com uma certeza nova. O silêncio, antes temido, torna-se companheiro, o mestre sem palavras, mas com ensinamentos infinitos. Ao observar a trajetória de Jesus, percebemos alguém que ultrapassava qualquer padrão comum de liderança. Ele não formou discípulos pela força, pelo medo ou pela glória. Formou-os despertando neles a capacidade de pensar, questionar e enxergar a vida por um ângulo mais amplo. Enquanto muitos mestres do passado buscavam seguidores obedientes, ele estimulava homens comuns a serem construtores do próprio caminho. Seu modo de lidar com as pessoas era surpreendente. Quando encontrava alguém fragilizado, ele não se posicionava como juiz, e sim como alguém capaz de abrir espaço interior para acolher o outro. Ao invés de esmagar erros, convidava à recomposição. Quando conversava com um pescador cansado, um cobrador desprezado ou uma mulher rejeitada, ele revelava uma delicadeza que penetrava mais fundo do que qualquer discurso. Era como se dissesse: você é mais do que suas quedas. Jesus tinha a capacidade rara de enxergar o íntimo humano sem condená-lo. Ele observava atitudes, mas alcançava motivações. Via comportamentos, mas compreendia dores. Escutava perguntas, mas percebia inquietações escondidas. Por isso suas palavras tocavam tão profundamente. Não eram respostas prontas, mas convites a olhar a própria vida com coragem e sinceridade. Sua presença abria portas internas que muitos sequer sabiam existir. Sua serenidade diante de situações hostis também chamava a atenção. Quando pressionado por autoridades, ele não reagia com agressividade. Quando cercado por expectativas, não se deixava dominar por elas. Quando o incompreendido não se ressentia. É como se possuísse um núcleo interno tão firme que nada externo conseguia tirá-lo do eixo. Ao invés de ser conduzido pelos ventos da aprovação ou da crítica, ele permanecia guiado por um senso profundo de propósito. Ao mesmo tempo, sua firmeza nunca era arrogante. Quando precisava corrigir alguém, fazia isso com precisão, mas sem humilhar. Quando enfrentava injustiças, mantinha postura clara, mas sem cultivar ódio. Sua força se manifestava não na violência, mas na integridade. Ele mostrava que verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir. Não em impor, mas
Outro ponto marcante é sua habilidade de transformar situações simples em lições inesquecíveis. Um lírio no campo tornava-se convite à confiança. Um grão de mostarda, símbolo da potência escondida nas pequenas coisas. Uma tempestade, metáfora do medo humano. Ele conseguia extrair significado de cada detalhe, como se o mundo fosse um grande livro aberto, cheio de mensagens para quem aprende a enxergar além do óbvio. Jesus também surpreendia por sua liberdade interior. Não se prendia às expectativas de grupos, nem buscava satisfazer interesses particulares. Caminhava sem depender de aplausos e falava sem receio de desagradar quando necessário. Essa liberdade vinha de uma consciência clara de quem era e do que buscava. Por isso irradiava uma segurança que não o afastava das pessoas, mas as atraía. O ponto mais impactante, porém, era sua capacidade de amar. Não um amor emocional frágil ou condicionado, mas um amor que se mantinha firme mesmo diante da rejeição. Ele tocava feridas que ninguém queria tocar, abraçava pessoas que todos evitavam, escutava histórias que pareciam indignas de serem ouvidas. Seu amor não era passivo, era transformador. Onde ele passava, vidas fordavam não por imposição, mas porque se sentiam vistas e valorizadas. Nesse capítulo, fica claro por que Jesus é considerado por muitos o maior formador de mentes e corações da história. Sua vida não foi apenas um conjunto de ensinamentos, mas um convite permanente a viver com profundidade, coragem, compaixão e liberdade. Ele não ofereceu apenas respostas, mas caminhos. Não ofereceu apenas consolo, mas força. Não ofereceu apenas normas, mas sentido. E ao olhar para ele, percebemos que cada pessoa carrega em si a possibilidade de se reencontrar, reconstruir e florescer. Jesus mostrava que a verdadeira transformação começa dentro. Quando alguém descobre seu valor, aceita suas fragilidades, aprende a se perdoar e decide trilhar uma existência mais consciente, mais lúcida, mais plena. Ao avançar pelos relatos da vida de Jesus, percebemos que ele tinha uma habilidade extraordinária de transformar crises em pontos de virada. Não fugia das turbulências, atravessava-as com uma clareza que desafiava qualquer lógica comum. Onde muitos viam ameaça, ele enxergava a oportunidade de despertar consciência. Onde havia desespero, ele encontrava brechas para acender esperança. Um dos aspectos mais marcantes era sua forma de conduzir pessoas em momentos de medo.
Quando os discípulos se desesperavam diante de tempestades externas ou internas, ele não apenas acalmava os ventos, mas revelava que a tormenta maior é aquela que se forma dentro de nós. Ele mostrava que não é o barulho de fora que paralisa, mas a voz interna que diz: "Você não consegue." Ao silenciar essa voz, despertava nos discípulos uma coragem que eles desconheciam. Também chamava atenção a maneira como ele enfrentava injustiças. Não se calava quando via alguém sendo oprimido, mas sua reação nunca nascia do ódio. Em vez de devolver dureza com dureza, oferecia uma firmeza serena, capaz de desarmar aqueles que se alimentavam da provocação. Mostrava que a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em manter o coração íntegro quando todos esperam que você perca o controle. Outro ponto fundamental era sua capacidade de ensinar por meio de contrastes. Ele expunha com suavidade o que separa a aparência da essência, o ritual da vivência, a regra vazia do gesto significativo. Ao ver pessoas preocupadas com detalhes externos, ele chamava a atenção para o interior, onde surgem as escolhas que definem quem nos tornamos. Era um convite a alinhar comportamento e convicção, atitude e intenção. Nos encontros com pessoas feridas, Jesus revelava uma sensibilidade que ultrapassava o entendimento comum. Ele não tratava dores humanas como fraquezas a serem ocultadas, mas como territórios que precisam ser compreendidos. Em suas palavras havia sempre um chamado à dignidade, um lembrete de que ninguém está condenado à própria história. Mesmo quem se via como caso perdido, encontrava nele uma chance de recomeçar. Em suas caminhadas, ele mostrava que a vida não deve ser conduzida apenas por desejos imediatos, mas por uma visão mais ampla do futuro. Ele convidava seus seguidores a perceber que cada escolha, por menor que seja, constrói caminhos, que cada gesto de bondade tem impacto maior do que imaginamos, que cada decisão de perdoar abre espaço para uma liberdade que nenhuma vingança é capaz de conceder. Jesus também provocava seus ouvintes a refletir sobre o uso da palavra. Ele sabia que palavras podem curar ou ferir, aproximar ou afastar, libertar ou aprisionar. Por isso falava com precisão, escolhendo termos que iluminavam a mente sem esmagar o coração. Ele mostrava que falar não é apenas transmitir ideias, mas tocar a pessoa por trás das ideias. Palavras vazias passam, palavras verdadeiras permanecem. Outro elemento fascinante era sua pedagogia inesperada. Em vez de ensinar apenas por discursos, ele ensinava por percursos. Levava seus discípulos a lugares improváveis, permitia que experimentassem limites, os colocava diante de situações que exigiam mais do que eles acreditavam possuir. Assim, aprendiam não apenas com os ouvidos, mas com a vida. Descobriam que maturidade não nasce do conforto, e sim do enfrentamento consciente. Sua maneira de lidar com o tempo também inspirava. Ele não se deixava levar pela pressa dos outros, nem se perdia na ansiedade do que ainda não havia acontecido. Caminhava com firmeza, mas sem atropelos. Sabia parar quando era hora de ouvir, falar quando era hora de orientar e silenciar quando as palavras se tornariam barreiras.
viver bem não significa fazer mais, mas perceber melhor. A profundidade de Jesus se revelava, sobretudo em seus gestos de entrega. Mesmo quando sabia que seria mal interpretado, persistia em agir com coerência. Mesmo quando sentia o peso da solidão, mantinha fidelidade ao que acreditava ser seu propósito. Sua vida mostrava que coerência é a forma mais alta de coragem, e que quem é fiel a si mesmo irradia uma força que ultrapassa qualquer limite externo. Neste capítulo, vemos novamente porque sua presença continua a inspirar tantos. Ele não oferecia uma rota de fuga, mas um caminho de transformação. Não prometia facilidades, mas sentido. Não evitava dores, mas ensinava a atravessá-las com dignidade. E, sobretudo, lembrava a cada pessoa que existe uma riqueza interior à espera de ser despertada. Uma riqueza que pode iluminar não só a própria vida, mas também a vida de quem cruza nosso caminho. Ao acompanhar a jornada de Jesus, percebemos que ele não apenas falava sobre compaixão. Ele encarnava em cada gesto. Sua sensibilidade não era um afeto passageiro, mas uma força que o movia a tocar vidas que ninguém queria tocar. Quando encontrava alguém quebrado por dentro, ele não oferecia frases prontas, nem explicações distantes. Oferecia presença. Sua compaixão não era piedade, e sim reconhecimento profundo da dignidade que existe, mesmo onde a sociedade via apenas ruínas. Essa compaixão se manifestava de maneira simples. Um olhar que escutava antes de qualquer palavra. Um silêncio que acolhia antes de qualquer conselho. Um gesto que devolvia a humanidade a quem havia perdido o próprio valor. Ele sabia que muitas dores não pedem respostas, mas amparo. Não pedem soluções rápidas, mas alguém que permaneça. E permanecia, mesmo quando todos se afastavam. Mas sua compaixão não anulava sua coragem, pelo contrário. Era justamente sua capacidade de amar que o tornava tão corajoso. Ele não evitava situações difíceis para preservar sua imagem. Enfrentava-as para libertar quem estava preso ao medo. Sua coragem não era teatral, não buscava aplausos. Era uma firmeza íntima que brotava do compromisso com a verdade e do amor pelos que sofriam. Essa coragem se revelava quando ninguém ousava se aproximar dos rejeitados. Revelava-se quando precisava confrontar injustiças que muitos preferiam ignorar. Revelava-se quando caminhava em direção ao conflito sem permitir que o conflito moldasse seu interior. A coragem de Jesus não consistia em nunca sentir medo. Consistia em não permitir que o medo tivesse a última palavra. A profundidade dessas duas forças, compaixão e coragem, abria caminho para algo ainda maior. Liberdade interior. Jesus caminhava com uma autonomia impressionante. Não era controlado pelo que diziam sobre ele, nem moldado pelas expectativas que lançavam sobre seus ombros. Sua liberdade vinha de saber quem era,
do que vinha fazer e para onde deveria. Nenhuma crítica o diminuía, nenhum elogio o inflava. Essa liberdade interior aparecia nas situações mais simples, quando todos queriam que ele seguisse uma direção. Ele parava para ajudar alguém esquecido à beira do caminho. Quando esperavam que condenasse, ele perdoava. Quando queriam que recuasse, ele avançava. Sua autonomia não era rebeldia, era clareza. Não era desobediência, era fidelidade àquilo que chamava sua consciência. Ao observar Jesus, percebemos que liberdade interior não é fazer tudo o que se quer, mas não ser escravo do que nos aprisiona por dentro. Medo, orgulho, vaidade, ressentimento, necessidade de aprovação, insegurança. Ele mostrava que a verdadeira libertação não começa nas circunstâncias externas, mas no modo como lidamos com elas. Em seus encontros, convidava cada pessoa a descobrir essa liberdade. Quando falava sobre perdão, não era para aliviar o outro, era para libertar quem carrega o peso. Quando falava sobre amar, não era para exigir perfeição, era para mostrar que o amor abre portas que a força nunca abrirá. Quando falava sobre coragem, não era para glorificar o sofrimento, era para revelar que o medo não precisa comandar nossa história. Sua compaixão despertava a capacidade de enxergar o outro com mais gentileza. Sua coragem inspirava a enfrentar desafios, sem se perder de si mesmo. Sua liberdade interior mostrava que a vida ganha cor quando paramos de viver como prisioneiros de expectativas alheias. Em um momento emblemático, ele se aproximou de pessoas que carregavam vergonha antiga. Não perguntou o que haviam feito, mas quem deseja vão se tornar esse olhar para o futuro, e não para a culpa. Era um ato de compaixão que fortalecia. Era como se dissesse: você não é definido pelo pior que já viveu. E ao ouvir isso, muitos encontravam coragem para se levantar novamente. Em outra situação, enfrentou líderes que tentavam aprisioná-lo com armadilhas verbais. Ele não reagiu com agressão, mas com lucidez. Sua coragem era calma, uma cura, e desarmava a violência sem reproduzir violência. Era a coragem de quem sabe que a integridade não depende da aprovação dos poderosos. E em muitas passagens, sua liberdade interior transparecia na forma como ele se retirava para respirar, refletir e recuperar forças. Mostrava que até mesmo o mais generoso dos corações precisa de silêncio para continuar a oferecer. Que até a maior coragem precisa de descanso. Que até a compaixão precisa de cuidado. Este capítulo revela que Jesus unia 3 forças raras: a ternura que acolhe, a firmeza que sustenta e a liberdade que transforma. Ele inspirava porque vivia de dentro para fora, porque amava sem perder o centro, porque era forte sem ser duro e sensível sem ser frágil. E ao olhar para ele, entendemos que cada pessoa pode trilhar esse caminho, desenvolver compaixão que cura, coragem que fortalece e liberdade interior que ilumina a própria vida e a vida dos outros.
Capítulo 10. Caminhos de transformação. Ao observar a caminhada de Jesus, percebemos que ele sempre conduziu seus seguidores a atravessar fronteiras internas. Não se contentava em que eles o admirassem, desejava que aprendessem a transformar a própria vida. Cada encontro, cada parábola, cada gesto parecia apontar para o mesmo propósito: despertar aquilo que estava adormecido nas pessoas. Um dos traços mais marcantes desse processo era sua capacidade de revelar o que cada pessoa podia se tornar, mesmo que ela mesma não acreditasse. Quando olhava para alguém, ele não via apenas a história vivida, mas a história possível. Seu olhar era uma espécie de convite silencioso. Permita-se crescer além do que o mundo disse que você é. E muitos, ao se aproximarem dele, descobriam caminhos que antes pareciam inacessíveis. Jesus sabia que a transformação verdadeira não acontece apenas em momentos grandiosos, mas na rotina, nas escolhas pequenas e até nos enfrentamentos internos que ninguém vê. Ele ensinava que mudar não é apenas corrigir comportamentos, mas reorganizar a maneira de olhar a vida. E fazia isso não com teorias profundas, mas com exemplos. Quando ajudava, ensinava. Quando perdoava, ensinava. Quando permanecia sereno sob pressão, ensinava ainda mais. O modo como ele conduzia seus discípulos também era singular. Não evitava expô-los a situações que exigiam maturidade e sabia que só amadurece quem enfrenta limites. Por isso, muitas vezes os levava para contextos que revelavam suas fragilidades, não para envergonhá-los, mas para que se conhecessem melhor. Ele sabia que ninguém pode mudar aquilo que ignora. Ao mesmo tempo, Jesus nunca os deixava sozinhos no processo. Sua presença servia de âncora. Quando eles falhavam, não eram descartados, eram reerguidos. Sua postura mostrava que a transformação humana não acontece de forma linear, mas por ciclos de queda e recomeço. Ele não esperava a perfeição, esperava a sinceridade. E era essa sinceridade que abria espaço para o crescimento. Outro ponto essencial é a forma como Jesus tratava o tempo. Ele jamais apressava a mudança dos outros. Sabia que cada pessoa tem seu próprio ritmo e que a pressa pode destruir o que a paciência construirá. Surpreendia por respeitar processos internos que ninguém mais enxergava. Por isso, mesmo quando seus discípulos cometiam os mesmos erros repetidas vezes, ele insistia, guiava, explicava, mostrava novamente. Sua paciência era uma forma de confiar. Em suas conversas mais profundas, ele frequentemente chamava atenção para as raízes do comportamento humano. Mostrava que não basta modificar a ação se o coração permanece preso ao que fere, ao que pesa, ao que limita. Ele convidava a ir além da aparência, a enfrentar sombras internas, a se reconciliar com partes da própria história que foram deixadas de lado. Por isso era tão transformador. Ajudava cada um a se reencontrar consigo mesmo. Outra lição marcante que ele deixava era a importância da autenticidade. Jesus não vivia para agradar ou impressionar. Sua vida era coerente. E essa coerência inspirava. Ele ensinava que uma existência transformada nasce quando o interior e o exterior deixam de ser inimigos. Quando aquilo que fazemos passa a refletir a quimes de reabeide crescemos. Quando nossas decisões começam a expressar nossos valores e não nossos medos.
A transformação que ele provocava era profunda, porque não se limitava a corrigir comportamentos, mas a libertar a pessoa de dentro para fora. Ao aliviar culpas, ele devolvia dignidade ao oferecer perdão, devolvia futuro ao falar sobre confiança, devolvia horizonte àqueles que o seguiam, percebiam que mudar não era um fardo, mas uma oportunidade de descobrir novas versões de si mesmos. Em muitos momentos, Jesus demonstrava que a transformação não é um destino pronto, mas um caminho que se constrói passo a passo. Às vezes com entusiasmo, às vezes com fragilidade, ele mostrava que caídas não anulam jornadas e que erros não definem identidades. O que define é a disposição de recomeçar. No fim, este capítulo revela que Jesus era mais do que um mestre de palavras. Era um mestre de vidas. Sua influência não vinha do discurso, mas da capacidade de despertar coragem, sensibilidade e clareza nos outros. Ele mostrava que transformar-se não é abandonar quem somos, mas permitir que o melhor de nós, finalmente, venha à tona. E ao olhar para ele, entendemos que cada pessoa carrega, silenciosamente, a possibilidade de reconstrução, que ninguém precisa permanecer preso ao que o machucou, que cada passo consciente abre caminho para uma nova existência, porque a verdadeira transformação, ele ensinava, começa quando alguém decide olhar para dentro e descobrir que ainda há luz, mesmo onde antes havia escuridão. Explicação psicológica do capítulo 11. O Mestre Inesquecível, de Dr. Augusto Cury. Com sua experiência como psiquiatra e estudioso do funcionamento da mente humana, constrói uma cena que simboliza os conflitos internos que todos vivemos quando buscamos amadurecimento psicológico e emocional. Neste capítulo, o discípulo é levado a confrontar sua própria mente psicologicamente. Esse movimento aponta para a importância de reconhecer pensamentos, sentimentos e memórias sem negá-los. O crescimento emocional só acontece quando paramos de fugir da dor e começamos a compreendê-la. Esse é o início da autoconsciência, fundamento essencial da inteligência emocional. Cury mostra também que o discípulo carrega crenças limitantes profundamente enraizadas. Ideias que construímos ao longo da vida e que moldam nossas atitudes sem que percebamos. O Mestre o conduz a questioná-las, permitindo que pensamentos mais saudáveis ocupem o lugar de padrões autodestrutivos. Isso corresponde, na psicologia, ao processo de reestruturação cognitiva. Mudar a maneira de interpretar a vida para transformar a maneira de vivê-la. Outro ponto central do capítulo é o gerenciamento das emoções. O discípulo aprende que sentir medo, tristeza ou frustração não é sinal de fraqueza, mas parte da condição humana. O verdadeiro desafio é aprender a observar essas emoções, compreendê-las e responder de maneira construtiva. Essa habilidade, tão valorizada na psicologia moderna,
permite que o indivíduo haja com maturidade em vez de reagir por impulso. O capítulo enfatiza ainda a superação interna Cury. Descreve a luta do discípulo contra suas próprias inseguranças, mostrando que o maior inimigo da evolução humana não são os desafios externos, mas os internos, pensamentos negativos, autocobrança excessiva, traumas não resolvidos e a voz crítica que tenta sabotar o progresso. A partir do momento em que o discípulo passa a compreender esses processos, inicia uma jornada de autorresponsabilidade emocional, um marco essencial da maturidade. A figura do mestre aparece como um facilitador, alguém que desperta a reflexão, mas não impõe respostas prontas. Psicologicamente, essa postura se assemelha à de um bom terapeuta ou mentor, que ajuda o indivíduo a enxergar suas próprias possibilidades e forças. O mestre conduz o discípulo a desenvolver lucidez emocional, a capacidade de enxergar a vida com mais profundidade, equilíbrio e compaixão consigo mesmo. Assim, o capítulo 11 é uma metáfora do processo psicológico de transformação. Reconhecer a dor, questionar crenças limitantes, desenvolver autocontrole emocional e aprender com cada dificuldade. Augusto Cury nos lembra que todos carregamos um mestre interno, capaz de nos orientar quando temos coragem de olhar para dentro. Mensagem de agradecimento. Em nome de Luiz Silva. Quero, em nome de Luiz Silva, expressar minha profunda gratidão ao Dr. Augusto Cury, autor desta obra tão inspiradora. Obrigado por nos presentear com uma narrativa que une emoção, psicologia e sabedoria de forma tão sensível. Seus livros iluminam caminhos, despertam reflexões e ajudam milhões de pessoas a compreenderem melhor sua própria mente. Agradeço também a você que permaneceu até o final desta reflexão. Sua atenção e abertura para aprender mostram seu compromisso com o autoconhecimento e com a evolução emocional. Que cada ensinamento deste capítulo continue ressoando em sua vida e fortalecendo sua caminhada. Com carinho e gratidão, Luiz Silva.